Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 8. A partir do versículo 22. Antes de ler o texto, eu quero dar apenas uma pincelada, fazer um breve resumo do que nós estamos pregando nestes domingos. Nós temos pregado aqui, queridos, sobre cura, sobre milagre. E nós temos vivido esse milagre constantemente. Às vezes você fala, pastor, mas eu não tenho vivido milagre, eu não tenho visto curas na minha vida. Você falou bem, talvez você não viu, mas os livramentos do Senhor, as curas, tudo que Ele já fez por você são grandes, querido. Nós estamos constantemente vivendo perigos. Você está aqui agora, nós estamos em perigo. Viver é perigoso. E o Senhor nos livra todos os dias. Vocês já viram aqueles vídeos na internet que às vezes a pessoa está lá no telefone distraído, de repente a pessoa acaba de passar, cai uma árvore. A pessoa atravessa a rua, um pneu passa, né? Então aquilo são livramentos do Senhor que você não tem noção de quantas vezes Deus já fez isso por você e por mim. Amém? Então nós vamos ler aqui Marcos capítulo 8, sobre a cura do cego de Betsaida. E chegou a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Amém? Baixe a sua fronte e vamos orar. Senhor, nós viemos aqui, ó Deus, não para ouvir o homem falar. Nós viemos aqui nesta noite não para ouvir, ó Deus, simplesmente, meu Pai, uma palestra, não para ouvir um coaching. Nós viemos nesta noite para ouvir o conselho que o Espírito Santo tem para nós. Nós viemos nesta noite para sair deste lugar diferente da forma que entramos, mais alegres, mais saltitantes, ou talvez mais tristes ainda, porque quando a palavra de Deus toca, ela fala e ela incomoda o nosso coração, a tristeza do rosto faz bem para o coração. Aleluia, Senhor, nós te louvamos e entregamos toda a glória para o Senhor, porque não é sobre nós que viemos aqui pregar, nós estamos aqui somente por Ti, tudo é para Ti, como foi cantado nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos. Nós temos pregado aqui sobre milagres de cura sobre as pessoas, e nós vamos pregar também sobre milagres, os milagres que foram operados na natureza, e nós vamos pregar também sobre os milagres de cura e milagres de ressurreição, aliás. Amém? Então nós temos caminhado, o presbítero Davi tem me auxiliado nesta tarefa. Nós temos procurado, irmãos, pregar aqui a palavra de Deus, porque nós temos ido em alguns lugares e muitas vezes você vai ouvir uma palestra. Não encare que você está aqui para uma palestra, mas você fale: eu vim aqui porque eu sei que o Senhor vai falar comigo e eu preciso ouvir a sua voz nesta noite. Amém? Amém, queridos. Nós, primeiramente aqui, você vai perceber o que o texto está dizendo. Chegou a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Uma das coisas interessantes, primeiramente o significado, o nome desta cidade. Betsaida significa casa de pesca. Casa de pesca, é um nome bem sugestivo para nós. E essa cidade estava localizada ao norte do Mar da Galileia, a cidade onde Pedro nasceu, onde seu irmão André nasceu, e o evangelista Filipe. Então esses três homens
nasceram neste lugar. 3 colunas da igreja, 3 homens que eram firmes na pregação do evangelho, firmes com Jesus. E aqui, irmãos, é interessante saber que esta cidade de Betsaida, ela tem um histórico ruim. Não sei se você sabia, mas Betsaida tem um histórico ruim. Ela foi uma das 3 cidades que fora amaldiçoada por Jesus. Ela recebeu uma maldição. E por que ela recebeu essa maldição? Por causa da dureza do coração do povo, por causa da incredulidade das pessoas. Então você perceba que quando o nosso coração está endurecido, atrás disso aí, há maldições. Por isso é necessário orarmos cada manhã. Deus, comove meu coração para que eu me quebrante, para que eu dê ouvido ao Senhor, para que eu ouça a voz do Senhor falar comigo. Amém? Então é interessante saber disso, porque juntamente com Corazim, Cafarnaum, ela foi amaldiçoada. E Jesus, ele vai falar 3 ais sobre esta cidade. Eu pedi aqui para os meninos colocar esse texto, para a gente estar lendo juntamente o que Jesus fala em Mateus capítulo 11. Olha o que Jesus fala. Vou ler aqui na frente. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem, seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Amém? Aqui, queridos, nós vemos uma palavra dura. Aqui é uma palavra incisiva. E às vezes você pode dizer: nossa, Jesus falou isso para essa cidade. Querido, Jesus está falando isso comigo e com você. A palavra de Deus, ela é atemporal. Sabe o que é isso? Ela atravessa o tempo. Ela não está limitada a simplesmente essas 3 cidades. Ela não está limitada ao contexto histórico em que ela foi anunciada naquele tempo. Ela atravessou os séculos e alcançou o meu e o seu coração. Então nós podemos perceber que esta palavra, o Senhor está dizendo que você e eu devemos nos arrepender. Tome rumo na sua vida. Venha para os meus braços, porque você já ouviu a pregação do Evangelho. Você já ouviu o quanto eu tenho te chamado. Queridos, e às vezes Deus está chamando, e você não escuta, e você não ouve, e você fala: não, essa palavra não é para mim. Essa palavra é para o meu vizinho, é para a minha vizinha, essa palavra não é para mim. E essa palavra é para você, e essa palavra é para mim. Porque constantemente eu sinto esse chamado do Senhor para que o meu coração não esmoreça. Você acha que é só simplesmente levantar a mão e dizer: opa, agora eu faço parte de uma igreja? É caminhar, é perseverar. É uma doutrina chamada perseverança dos santos. Sabe o que é você perseverar na dor, na angústia? É isso que Deus quer de nós. Deus te chama. Primeiro passo é dado: Senhor, eis-me aqui, sou teu. Mas o Senhor quer que você persevere na dor. Eu conversava com uma jovem ontem que visitou a minha casa, e ela falou para mim, jovem cristã, né? Foi nascida em berço, não foi nascida em berço cristã, mas se converteu e desde pequenininha que frequentava a igreja. E ela falou para mim assim: pastor, teve um tempo na minha vida que eu estava tão angustiada porque o meu marido não arrumava emprego, que eu falava assim, cada entrevista que ele ia era uma frustração. E eu falava assim: se meu marido arrumar emprego, Senhor, essa glória não será para ti.
de tão revoltada que eu fiquei. Ela falou, porque eu estou cansada dele sair de casa todos os dias, quase todos os dias, para entrevista, e ele não arruma emprego. E ela disse que quando ela falou isso, quando ela começou a brigar com o Senhor, ela disse que veio como que uma seta, uma flecha no coração dela, e o Espírito Santo a incomodou de tal maneira que ela se sentiu quebrada por dentro. Ela disse, como eu sou ingrata, como eu sou ingrata, Senhor, porque o Senhor tem me dado tanto, o Senhor tem feito tanto para mim, e eu, porque por causa de uma luta dessa, eu ficar brigando com o Senhor. Irmãos, isso acontece constantemente. Quantas pessoas estão aqui neste lugar, quando receberam uma bênção do Senhor, quando comprou o seu carro, se alegrou, comemorou, disse para os seus parentes que Deus era bom, quando comprou sua casa, disse para todo mundo que Deus era bom, mas quando ficou doente de Covid, ou de outra enfermidade qualquer, a pessoa falou, Deus esqueceu de mim. Queridos, nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Não ande brigando com Deus, ande se humilhando constantemente. Eu preguei ontem aqui para as mulheres, aliás, para as pessoas que estavam presentes aqui, porque nós estamos com um projeto aos sábados, todo segundo sábado de cada mês, Marias aos pés da cruz. Esse tema é bem sugestivo, é o tema que se refere às Marias, Maria mãe de Jesus e a outra Maria, e as duas outras Marias, Maria Madalena e a mulher de Clopas, que ficaram o tempo todo nos pés da cruz, clamando, acompanhando toda a Via Crucis. E esse projeto tem rendido frutos. Pessoas têm vindo neste lugar, têm sido curadas. Ontem nós estávamos aqui, a igreja tinha bastante gente aqui ajoelhado, clamando, e de repente, queridos, entraram duas pessoas, correndo, um rapaz sem camisa aqui dentro, e ele rastejava como serpente aqui, pedindo ajuda para nós. E aí eu corri lá na frente, a diaconisa também pegou um outro, a mulher, eu fui orar com o rapaz, e ele muito inquieto, parecia que estava endemoniado mesmo, um olhar terrível, aquela angústia. E quando nós começamos a clamar pelo sangue de Jesus, aquela vida se acalmou, aquelas vidas se acalmaram. E ele falou assim, é a última chance que eu peço para Deus. Diga para ele, pastor, diga que eu sou dele. Irmãos, uma angústia dentro do meu coração. Eu acho que muitos irmãos não viram, porque discretamente nós fomos lá atrás, para que ele não entrasse, não quebrasse aquele clima de oração, e nós ficamos lá atrás. Mas quando ele entrou, um espírito maligno assim de serpente na vida dele, ele rastejava dentro desta igreja. Queridos, tem pessoas sofrendo, mas não está se entregando ao Senhor, não está deixando Deus escrever uma nova história na sua vida. E eu sei que nesta noite, você veio aqui neste lugar, não foi simplesmente porque te convidaram, ou porque você veio assistir a uma apresentação, como eu falei aqui no começo. Você está aqui neste lugar, sabe por quê? Porque quantas vezes Deus te chamou, quantas vezes, e você disse, não, hoje não, mas hoje chegou o dia da tua cura, o dia do teu milagre. Eu creio em nome de Jesus, amém? Eu creio que nesta noite chegou o dia do teu milagre. Aqui nós vamos ver, querido, algo bem sugestivo, porque Jesus ele entra nesta cidade chamada Betsaida por causa do seu grande amor, e ele vem ali para buscar, para pescar almas. Se aquela cidade é chamada Casa da Pesca, Jesus é um eterno pescador. Jesus não desiste de nós. Sabe aquelas noites angustiantes que você passa sozinho no escuro da sua alma? Jesus vem e te abraça. Jesus diz, você não está só. Você não está só, porque o amor dele transborda. O amor dele é transbordante. E Jesus chega naquele lugar. E naquele lugar ali, ele veio buscar almas. Ele sabia que tinha um homem clamando. Havia um cego ali que foi trazido por outras pessoas. Mas aquele cego, o coração dele clamava por salvação, clamava por cura,
clamava por milagre. E Jesus chegou naquele lugar e uma grande multidão estava seguindo ele. Se você olhar aqui o capítulo 8, no começo aqui do capítulo, vai dizer que Jesus fez a multiplicação dos pães e peixes. Jesus alimentou em média 4.000 pessoas naquele lugar. E aquelas pessoas começaram a segui-lo. Muitas pessoas têm seguido Jesus por diversos motivos. Alguém tem seguido Jesus porque quer subir mais um degrau na vida. De repente alguém acha que chegando aqui vai encontrar um namorado, uma namorada. Ou alguém vai entrar na igreja, a igreja vai dar dinheiro para ele. Ou alguém vai entrar na igreja e porque Deus vai colocar o ministério na mão dele, ele acha que aquele ministério é algo que lhe confere importância, querido. O ministério é uma bênção. Servir a Deus é uma bênção, é um privilégio para poucos. Mas quando nós somos chamados para exercer qualquer ministério aqui, pesa sobre nós uma responsabilidade. É responsabilidade. O apóstolo João, quando viu Jesus chegando, ele falou para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E o apóstolo João sempre falando, aliás, o apóstolo não, esse era João Batista, aliás, né? João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E ele vai dizer depois que ele cresça e que eu diminua. Andar na presença de Jesus é diminuir-se cada vez mais. Andar com Cristo é muito bom, amado, mas ele traz consigo as suas lutas, as suas batalhas diárias. E é quando você é provado que você cresce. É quando você passa pelo deserto que você cresce. Eu estava fazendo devocional hoje e a gente riu, né? Eu ri com a situação de Moisés quando estava atravessando o deserto. Aquele povo começou a ficar aflito e começou a dizer: eu quero carne, eu quero carne, eu quero carne. E Moisés falava assim: Senhor, onde é que eu vou arrumar tanta carne para dar para esse povo? Onde é que eu vou arrumar tanta carne? Ainda que eu matasse várias reses dessa aqui, vários carneiros, várias ovelhas, não bastaria para alimentar esse povo. E Moisés começou ali um embate, né? Aquela pugna, brigando com Deus, dizendo para Deus: acaso eu pedi o Senhor? Por que é que o Senhor fica pedindo para eu levar esse povo num colo? Por que é que o Senhor pede para eu levar esse povo num colo como se fosse um bebê? Eu não aguento mais, eu estou cansado. E Deus falou para Moisés. Por que eu ri, amado? Eu ri porque eu falei: puxa vida, às vezes nós ficamos naquela azáfama, naquela agonia de alma, nós cuidando de um rebanho tão pequeno em relação àquela multidão que estava seguindo. Em relação àquela multidão toda ali no deserto. E Moisés angustiado clamava. Mas muitas vezes nós clamamos a Deus porque nós temos a doce ilusão de que é nós que estamos fazendo alguma coisa. E não é Deus, e não somos nós que fazemos isso. É Deus quem faz. A obra é dele, o reino é dele. É ele que atrai o coração dos homens. Por isso, irmãos, que nós não temos que encher igreja, estar com igreja lotada, para nós estar atraindo as pessoas com outro tipo de atrativo. O atrativo que vai gerar vida é a palavra de Deus. É a palavra quem gera vidas. É a palavra de Deus quem vai gerar vida dentro de nós. Então Jesus, ele vai chegar aqui e ele mostra um interesse profundo pela vida daquele homem, pela alma dos famintos, aquela multidão acompanhando ele, muito só por causa da comida, como já fora falado, mas Jesus se compadecendo daquelas almas. Aí aqui é falado no Evangelho, aliás, na carta de João, capítulo 3, 17 e 18, vai dizer assim, ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus?
filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, da boca para fora, mas de fato e de verdade. Então Jesus, ele vai com o seu grande amor e ele mostra para os seus discípulos que o amor, ele tem que ser real, genuíno. Depois o apóstolo João vai reproduzir isso nas suas cartas. O amor de Jesus, irmãos, é comparado na Bíblia com o amor de uma mãe. Antes do evangelista João, do escritor da carta ao João, falar essas palavras, Isaías, há 700 anos antes de Cristo, ele já havia falado algo muito interessante. Ele tinha comparado o amor de Deus com o amor de mãe. E hoje, sendo o Dia das Mães, é um dia muito importante a gente lembrar, olhar para a nossa mãe, olhar para as nossas esposas, que também são mães, e a gente fazer esse comparativo do amor que ela tem pelos filhos, fazer esse comparativo com o amor de Deus, essa analogia, o grande amor de Deus por nós. Olha o que Isaías vai falar aí: exultai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Porém Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, olha a curva que o texto dá, mas, ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Queridos, olha o amor de Deus por mim e por você. Quando Jesus diz que nos gravou nas palmas das mãos, quando o profeta Isaías diz, ele está se referindo ao Messias que viria. Jesus, com suas mãos sangrando, aquele sangue derramado, era um escrito. Ali ele estava pagando uma dívida por mim e por você. Ele estava pagando pelo nosso pecado. Pessoas que nem sequer o procuravam, nem sequer o buscavam, mas ele já nos amou desde o princípio. Então eu quero que nesta noite você lance fora o medo, lance fora a ansiedade do seu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está sustentando a tua casa, amém? Deus está sustentando a tua casa. Por que é que você está com medo porque perdeu o emprego? Está com medo porque ainda não arrumou o emprego? Está com medo porque tem só um dia que você está indo trabalhar, fazer uma diária? Jesus é quem te sustenta, meu amado. Por que é que você está com medo ainda de ficar doente? Você não está vivo até aqui? Você não atravessou todo um ano de dificuldade? Pois se Deus quiser, você vai atravessar 10 anos se for preciso, porque você e eu, nós estamos gravados nas palmas das mãos do Cordeiro, amém? Então não se preocupe, entrega nas mãos do Senhor tuas preocupações. Deixa eu te falar, acho que você já viu essa ilustração. Eu contei essa ilustração aqui ontem, a história de um homem, que ele tinha um cavalo, que ele precisava sacrificá-lo, e esse cavalo já era velho, e ele falou assim: não, eu tenho muita dó de sacrificá-lo, mas eu tenho que achar uma maneira de me livrar dele, para ele se livrar desse sofrimento. Então o homem cavou um buraco enorme, jogou aquele cavalo lá dentro, e aquele homem, ele começou a enterrá-lo, e aquele homem pegou uma pá, né? E sem olhar para o cavalo, ele começou a fazer o ato, mais ou menos assim. Ali está o buraco, o cavalo lá dentro, ele pega a pá e ele vai. Joga mais uma pá e joga. Foram várias pás de terra sobre aquele animal. E quando chegou na última pá, ele olhou, né, com dó do cavalo para ver,
falou, agora vai estar tudo lacrado, porque a terra acabou, o buraco vai estar lacrado. Quando ele olha para trás, qual foi sua surpresa? O cavalo estava de pé, em cima do buraco. Sabe o que é isso? Sabe o que essa ilustração significa? Lança os teus problemas nas mãos de quem pode resolver. Lança os teus problemas, sacode os teus problemas para o chão e pisa neles. Coloca nas mãos de Jesus. Sabe por que você ainda não está com a tua alma em paz e não tem refrigério para a tua alma? Porque você fica segurando a corda. Você fica puxando, ai não, sabe, eu só tenho essa reservazinha de dinheiro, ai eu só tenho isso aqui, não, isso aqui não pode acabar. Sabe o que aconteceu com aquela viúva? Você sabe. Quando Eliseu chegou ali, ele falou para ele que a farinha da sua botija não vai acabar, nem o azeite também vai cessar. O Senhor está falando para pessoas hoje aqui. Deus trouxe pessoas hoje aqui inseguras. O Espírito Santo do Senhor me fala isso. Pessoas que estão assustadas com a vida. Mas Deus está te dando um renovo hoje. Deus está curando a tua vida nesta noite. Deus está trazendo a libertação que você precisa. Porque muitas vezes nós achamos que só estamos presos se a pessoa estiver endemoniada, se a pessoa estiver passando por dificuldade espiritual. Essas dificuldades do dia a dia, da nossa vida, essas dificuldades são prisões, são cadeias, e essas cadeias precisam ser rompidas. Precisam ser rompidas, meu amado. Hoje cedo nós levantamos e eu clamei lá em casa. Nós começamos orando timidamente, depois a gente foi se levantando e foi clamando, e o Senhor ia trazendo pessoas na minha mente, e quem eu lembrei, parte das pessoas que eu lembrei, eu creio que estão aqui. E eu fui clamando, nós fomos clamando, e o Senhor, amado, quando nós terminamos, eu estava suado, transpirando. Sabe por quê, querido? Porque a nossa salvação, ela é desenvolvida com suor e com lágrimas. Você não vai se levantar e se reerguer se você continuar gemendo numa cama. Se você continuar, eu sou o coitadinho, eu sou a coitadinha, ninguém olha para mim, ninguém liga para mim. Eu falei isso aqui ontem. Eu não recebo ligações todos os dias, ninguém me incentivando. Ai, pastor, você está bem? Ai, pastor, olha, eu vou mandar uma palavra para você. Eu não recebo. Eu recebo palavra daqui, ó. Olha de onde eu recebo palavra. Quando minha alma está triste, quando o meu barco está querendo afundar, olha de onde eu tiro a minha força. E é daqui, querido, que você tem que tirar a sua força. É deste lugar aqui que você vai encontrar. Aqui você encontra consolo. Aqui você lança por terra a depressão. Aqui você lança por terra o medo. Aqui você aprende a ser um bom pai. Aqui você aprende a ser um bom filho. Aqui você aprende a ser um bom esposo. Aqui você aprende a ser um bom cidadão de caráter que paga as suas dívidas. Amém? Aqui, obrigado, irmã André. Eu já estava para pedir socorro. Embora eu tenha um restinho de água aqui, mas eu esqueci. Aqui você encontra refúgio para a tua vida, amado. Porque muitas vezes nós pensamos, mas ser pastor é diferente. Não é diferente, é igual ou pior. Você ora por uma pessoa, você sente o peso nas costas. Jesus já pagou, eu não estou pagando o preço por ninguém, vale a pena dizer isso. Mas você sente as retaliações. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele tem prazer de derrubar aqueles que estão na brecha pela tua vida. E eu quero te dizer uma coisa, eu estou aqui em cima desse púlpito hoje, eu tenho certeza que foram muitos cristãos orando pela minha vida, porque pensa, um homem de coração duro era eu. Pensa. Eu lembro quando eu ia para as minhas prostituições, que eu pegava aqui, antes tinha um ônibus chamado Praça da República. Chegava a minha folga, eu pulava dentro desse ônibus, sumia para minhas prostituições. E quando eu estava dentro do ônibus, muitas vezes eu chorando, eu descia, e eu lembro, irmãos, na porta das igrejas, as igrejas universal, tinha uma banquinha com uma toalha branca e umas pessoas falando, você quer que eu ore por você? E eu, toda vez que eu passava naquele lugar, eu colocava meu nome completo, eu falava, ore por mim.
E eu tenho certeza, eu me converti na minha casa, mas eu tenho certeza, foi efeito de pessoas que estavam na brecha. Pessoas que não desistiram de mim. Então você está aqui hoje, agradeça a Deus que tem pessoas rogando pela tua vida, pessoas clamando pela tua vida. E voltando aqui para o texto, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Então Jesus chegou. Jesus tomou aquele homem mansamente pela mão, e Jesus disse: vem comigo. Jesus foi levando. Sabe o que é isso, irmão? Isso é relacionamento. Jesus, ele nos chama para um particular. Você não entende que Deus está te chamando para um particular. Vir somente na igreja, ouvir um sermão desse e ir para casa, isso não significa muita coisa. Mas se você deixar essa palavra gerar vida no teu coração, se você clamar e dizer: Jesus, vem, Jesus, entra no vazio da minha alma, Jesus vai, irmão, Jesus vai, Ele vai te assistir, eu tenho certeza, porque o Senhor fez isso comigo. A minha vida era vazia, eu não tinha solução, humanamente falando, eu era uma pessoa sem solução, e Deus disse: mas venha. E Ele me amou. Jesus me amou de tal maneira que eu falo hoje, quando eu estou desanimado, eu falei: Jesus, eu não quero sair da tua presença. Eu não quero sair da tua presença, porque a palavra de Deus fala, a quem muito se perdoa, muito se ama. Foi isso que aconteceu com Maria Madalena, uma mulher deplorável para a sociedade, mas Deus amou aquela mulher. Deus resgatou a alma daquela mulher, e aquela mulher não saía dos pés dele. Sabe por que muita gente tem saído dos pés do Senhor? É porque não reconhece o amor de Deus. Irmãos, é triste dizer isso, mas às vezes nós olhamos para nós e a gente diz assim: eu não sou muito pecador não. Eu não bebo, eu não fumo, eu não ando roubando ninguém, eu trabalho, fim de semana é de lei eu ter que me divertir, ir para minhas baladas. Tá bom desse jeito. Não tá bom. Sabe por que não tá bom? Porque você tem saúde, você tem tempo disponível, não é de lei você tá se divertindo aí, não, é de lei você está aqui. Eu não estou dizendo que é proibido a gente ter um lazer. Não, nada disso. Quando a gente tira férias, o bom mesmo é que a gente pudesse viajar, ir para um sítio, ir para outro lugar. Todo mundo gosta disso, eu amo isso aí. Estar com nossa família, amo isso aí. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós gastamos a nossa vida, a nossa juventude com outras coisas. Sabe, aí quando vem a dor, quando vem a enfermidade, a pessoa se encolhe e diz: Deus se esqueceu de mim. E você? Você lembra do Senhor? Eu não lembrava. Eu não lembrava do Senhor. Eu vivia no meu mundo, meus dias eram só para gastar comigo. Mas Deus me salvou, e por causa desse grande amor, Ele pegou na minha mão e me resgatou. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu quero permanecer. É difícil a caminhada? É difícil. Tem dia que arde o nosso peito. Tem dia que o cansaço toma conta. Tem dia que você diz: eu acho que hoje eu nem vou para a igreja. Você pega a Bíblia sem pensar, já vai abrindo o portão e sai logo, para Satanás não trabalhar, e para o seu corpo também, que tudo não é o inimigo, também é nossa carne. Seu corpo não trabalhar e não te jogar em cima de um sofá lá e você ficar vendo Big Brother. Eu sei dessas informações porque o presbítero Davi, ele é mais bem atualizado, então ele está passando essas informações. Eu ia dizer para você hoje que você ia ver o Faustão, mas eu aprendi domingo passado que Faustão está onde, pastor? Presbítero. Olha, já saiu, então faz tanto tempo que eu não vejo Faustão que eu nem sei por onde esse homem anda.
Mas é bom ver notícia, né? Para se informar. E o presbítero Davi me falou: então, irmãos, é preciso coragem, ousadia, para você dizer assim: não, Deus, pensar, o Senhor é tão bom comigo, eu vou gastar meus dias ali. Irmãos, a gente não vem aqui, não é para dizer: ah, eu sou mais forte que você, ah, eu sou mais espiritual que você. Só Deus sabe quantos dias você chega gemendo aqui neste lugar, nessa casa de pesca, porque igreja é casa de pesca, é a sua Betsaida, é o lugar onde você tem que se ajoelhar e pedir socorro. E o Senhor levou aquele homem puxando pela mão, levou para fora da aldeia. Alguns teólogos ficam perguntando: por que será que ele foi para fora da aldeia? Olha a semelhança que esse texto tem com o texto que eu preguei recentemente aqui. Eu acho que foi aqui em Marcos 7. Isso, Marcos 7 tem também a mesma narrativa da última pregação que eu fiz, que o Senhor, ele curou a vida de um homem, de um surdo e gago. E diz aqui que o Senhor levou ele para fora também. Aqui, ó, versículo 33, capítulo 7. Daí na sua Bíblia está do lado. Tirando a parte de entre a multidão, o Senhor levou ele de lado. O Senhor foi ter um particular. Ei, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você tem um particular com alguém, você manda no grupo que você pertence lá? Claro que não. Você chama no privado. Então Jesus também é assim. Jesus nos chama num particular. E ele tirou esse homem para fora, e ali, ó, ele operou justamente na área que ele mais precisava. Na área que ele mais precisava, que era a sua visão. E diz aqui, ó, perguntou-lhe se via alguma coisa, que aqui, ó, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Jesus cuspiu nos olhos dele. Jesus tem umas formas diferentes de trabalhar, não é, irmãos? Às vezes a gente acha que ele vai se manifestar na nossa vida de um jeito, às vezes é de outra. Às vezes você acha que, eu só vou entregar minha vida a Deus quando eu ver algo sobrenatural falar comigo. Às vezes não. Às vezes Deus manda uma criança, ela te abraça, olha nos teus olhos e fala uma frase que você fala: de onde é que essa criança tirou isso? Espírito Santo falando com você. Espírito Santo falando com você. Então o Senhor amou aquele homem de tal maneira, e ele decidiu. Por que o Senhor amou ele daquela forma? Porque ele decidiu amar. Amar é uma decisão. Muitas vezes nós temos visto muitas pessoas vendendo uma religião de mídia, de WhatsApp, de Facebook, pessoas postando coisas que têm uma fé inabalável. Mas o Senhor quer saber, se você tem uma fé inabalável, é se você gasta tempo com Ele. Eu não digo nem se você vem à igreja, se você gasta tempo com Ele. Quanto tempo você tem orado? Preste atenção, quanto tempo tem o dia, quantas horas tem um dia, e quanto tempo você disse: não, eu vou separar um tempo aqui para Deus. Sejamos reais, irmão. Nós não tiramos tempo com Deus, quase nada. O dízimo do nosso tempo, de 24 horas, seria 2h30 por dia. 2h30, no mínimo, cada um de nós deveria ficar prostrado diante de Deus. Às vezes você não fica nem 1 minuto, nem 5 minutos, e depois quer ter força. Depois quer que Deus faça tudo. Depois quer que Deus haja na tua vida. Irmão, não é mágica. A vida não é mágica. Deus age, mas é necessário ter a parte humana, ter o nosso id, o nosso desprendimento de dizer: eu vou, eu quero, eu decido. Enquanto não houver isso, eu vou, eu quero, eu decido, a sua vida continua amarrada, continua no mesmo lugar. Aquele homem não foi, mas outras pessoas o conduziram, semelhante o cego e o gago lá. Outras pessoas o conduziram até Jesus.
Talvez você veio conduzido por outros aqui hoje. Você veio também conduzido. Mas você acha que Deus não te chamou? Talvez você não teve força para estar aqui, mas o Senhor usou uma pessoa para te chamar. Para que você estivesse aqui. Levantando os olhos, o homem disse: vejo-o, pois, os vejo como árvores que andam. É interessante essa inferência que o texto tem. A Bíblia às vezes tem isso, se chama inferência. É um texto que está latente. Você não enxerga, mas ele está mais além. Quando ele diz que viu os homens parecendo árvores, dá a entender que esse homem não era um cego de nascença. Esse homem nasceu com alguma deficiência visual e que foi se agravando e ficou cego de vez, porque ele sabia diferenciar homens de árvores. Então ele falou: vejo os homens como árvores. Então ele estava dizendo: eu vejo as coisas assim embaçadas, não estou vendo claramente. Eu não estou vendo ainda claramente. Obrigado, irmã. Aqui é um deserto, hein, para tomar água. Mas ai de mim se não tomasse tanta água, né? Meus rins já tinham parado. Então, queridos, aquele homem não estava enxergando direito, mas o Senhor, Ele foi operando na vida dele em duas etapas. Esse milagre é o único na Bíblia que você vê Deus operar em duas etapas. Primeiro ele cuspiu, o homem viu mais ou menos embaçado. Depois ele colocou a mão nos olhos dele e ele viu tudo claramente. Isso aqui tem um princípio, dois princípios espirituais para nós muito grandes. Primeiro deles, a cura é gradual. Muitas vezes a cura acontece imediata, mas tem cura na nossa vida que ela é gradual, é aos poucos. Deus vai curando, Deus vai operando. Então você entra num processo, e esse processo que você entra, Deus vai vendo até onde vai tua fé. Você dá um passo, você diz: opa, eu estou curado, né? Você mexe o braço que estava doendo, fala: ó, ainda a dor está aqui, mas eu creio que eu estou curado. É isso que nós estamos pregando em Maria aos pés da cruz. Os 7 passos para você crer. 7 passos para você crer que você recebeu já a cura, que você recebeu a resposta de oração. Então nós já estamos no 6º passo, falta mais um. Às vezes o inimigo, ele rouba a tua fé. Porque às vezes você está sentindo dor. Mas aí vem assim: eu acho que eu não fui curado não é? Eu acho que eu não fui, porque ainda estou sentindo dor aqui, estou sentindo dor no braço, na cabeça. Eu acho que eu não estou curado não. Não tome isso em primeira pessoa. Rejeita esse pensamento. Fala: não, eu estou curado sim. A palavra de Deus fala que tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Crendo. Outra coisa, outro princípio que tem aqui: salvação. Você precisa entender primeiro uma coisa: antes de pedir algo para Deus, é preciso que você tenha intimidade com Deus. Muitas vezes nossas respostas, elas não chegam porque nós não nos decidimos. Nós não entregamos o senhorio da nossa vida ao Senhor. O processo de salvação é assim: salvação é imediato. Quando a fé bate no teu coração, quando ela entra, você é salvo, você é salva. Mas exige um processo. Exige um processo gradual que as pessoas, elas vão cada dia se aperfeiçoando mais e mais nos caminhos do Senhor. Por exemplo, uma pessoa, quando ela se converte, ela não entende bem ainda como que funciona a vida cristã. Então ela está num processo. Só que com o passar do tempo, aí ela tem estudo bíblico, ela frequenta as células de oração nas terças-feiras, na casa da irmã Valquíria, na casa da irmã Ruth. Aí ela vem aqui, quarta-feira, vamos orar. Vem orar aqui, recebe uma palavra. Segundo sábado de cada mês, vamos para Maria aos pés da cruz? Opa, vamos lá, porque é outro tema. Vem, domingo, vamos lá, está falando sobre cura. Aí a fé vai aumentando. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. O problema é que as pessoas dizem que têm fé, mas às vezes elas querem manter essa fé
com positivismo, palavra de efeito. Eu creio, eu tenho fé, e repetindo como se fosse mantras. Não é isso que mantém a fé. A fé só cresce quando você lê a palavra, quando você ouve o Espírito Santo falar, porque essas palavras são vida. Aí a pessoa que tomou aquela decisão com Cristo, aí ela vai crescendo. Você olha pessoas que entraram aqui na igreja, eu fico olhando a evolução de algumas pessoas. Tem alguns adolescentes que estão aqui, que já vieram me dizer assim: nossa, mas está uma graça aquele adolescente, está uma graça aquela adolescente, porque estou vendo a diferença na vida deles. Por quê? No começo, eu ia dar uma aula para eles aqui de quinta-feira, era uma bagunça. Dar uma aula aqui era, um falava, outro cutucava o outro, né? Eu expulsava gente da igreja. Eu falei: sai, a porta está aberta, eu não te chamei para vir para aqui. Você vem se você quiser. Quer ouvir a palavra de Deus? Fica. Não quer? Ó, pega o beco. Atrapalhar a minha aula aqui não. E aí você via os adolescentes naquela... Então, irmão, trabalhar com adolescente tem essa dinâmica. Ou você tem chamado para trabalhar com eles, ou você não tem. Porque eles são inquietos, um dia quer, um dia não quer. Ah, vai para o culto hoje? Não, eu não vou hoje não, pastor. Então tá bom, Deus abençoe. Não forçar. Irmãos, eu não forço, esse é meu jeito, nem com meus filhos. Vamos lá? Não quero. Deus abençoe, eu quero. Estou indo. Me acompanhe, vá seguindo. Siga minhas pisadas. Então, é óbvio que tem hora que você tem que ser mais incisivo com o adolescente. Em se tratando de disciplina dos filhos, tem hora que você tem que ser incisivo. Mas na questão fé, levá-los aos pés de Cristo, é a palavra que vai convencer. Então, às vezes a gente não entende, às vezes eles machucam um ao outro. Teve um dia que eu cheguei para pregar aqui, irmãos, só um adendo, já estou terminando a mensagem. Teve um dia que eu cheguei para pregar aqui, estava um peso, esses meninos com a cara feia, não é? E parecia que eu estava carregando um peso nas costas. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou pregar hoje? Olha a cara desses meninos. E eu vinha direto do trabalho, né? Chegava da escola, largava minha mochila ali atrás, irmã Rita, irmã Sandra, às vezes, já estava fazendo um café para mim ali atrás, para eu ter ânimo de vir cuidar aqui desses meninos. E aí teve um dia que eu trouxe uma aula, o Espírito Santo falou: ministra hoje sobre perdão. E aí eu deixei meu esboço e comecei a falar de perdão. Foi uma choradeira dentro dessa igreja, foi um pedindo perdão para o outro, abraçando um ao outro. Irmãos, a alma desses meninos precisa ser ministrada. A sua alma e a minha precisa ser ministrada para a gente entender o que é o agir de Deus e o caminhar de Deus. Às vezes a gente quer que as pessoas estejam prontas. Deixa eu te perguntar, você nasceu pronto? Quantas vezes você tem dado trabalho a Deus, e eu também, com minhas falhas, com meus erros, com meus pecados, com minha irritação, com minha murmuração, com minhas reclamações, e a gente quer que os adolescentes sejam perfeitos. Não tem como. Ou você tem paciência para lidar com essa frustração deles, com esse vai e vem, com esse, um dia está um pique lá em cima, outro dia está aqui embaixo, ou você tem paciência, ou você não tem chamado para isso. Então com Deus é assim, irmãos, nós somos como adolescentes, nós somos como crianças. Eu e você estamos constantemente querendo sair do caminho, mas o Senhor pega na nossa mão, como fez com esse cego, traz no particular, fala olhando dentro dos nossos olhos, e Ele pergunta: você está enxergando agora? Porque é preciso ler a Bíblia, é preciso vir muitas vezes aos cultos, é preciso dedicação para que você enxergue melhor o mundo espiritual, porque além do seu corpo, da sua carne, que só quer conforto, a nossa carne só quer coisa boa, irmãos. A nossa carne não quer ficar 1 hora sentado numa cadeira dura dessa, a nossa carne não quer ficar ouvindo ninguém falando aqui na frente não. Eu vou ficar em casa sentadinho no meu sofá, comendo uma pipoca. A gente quer isso, mas quando você vem muitas vezes arrasado, senta numa cadeira dura dessa aqui, você diz: Deus, valeu a pena eu ter vindo. Então, como eu falei, a cura é gradual. Aquele homem foi curado em 2 etapas. Eu creio que primeiramente o Senhor curou, né, a visão dele, os olhos, a função dos olhos. E a segunda vez que ele colocou a mão, ele curou o cérebro, né? Porque
a função dos nossos olhos e de todos os membros está relacionado com o nosso cérebro. Então, a parte do cérebro dele que não conseguia distinguir as coisas, ainda estava embaçada, mas o Senhor curou e diz que ele passou a ver nitidamente. E é assim que acontece, né? Aqui o Senhor deu 2 ordens para ele, versículo 26. O 25 diz: depois tornou a pôr as mãos nos seus olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe distintamente a todos. Olha o 26. E mandou-o para casa, dizendo, 2 ordens aqui. Mandou-o para casa, e depois ele disse, não entre na aldeia. Amém? Então, primeiro, quando ele diz assim, vá para casa, o Senhor está restaurando os relacionamentos na vida daquele homem. O Senhor está restaurando relacionamentos aqui nesta noite. O Senhor está restaurando lares aqui nesta noite. Tem pessoas aqui que não está nem falando com parente dentro de casa, mas vai sair daqui nesta noite e vai pedir perdão, porque o Senhor já curou a tua vida. O Senhor te trouxe aqui para curar os relacionamentos, as feridas da alma. Quando o Senhor disse para aquele homem, vai para casa, deixa de ficar batendo perna, porque dá a entender que aquele homem não era daquela aldeia. Aquele homem foi levado para ali, dá a entender que ele passava muito tempo naquela aldeia, e ele deixava de cumprir o seu maior ministério, que é dentro de casa. Irmãos, principalmente nós homens, casados, né? Mulheres também, o seu maior, e mesmo os que não são casados, que cuidam de família, o nosso maior ministério é a nossa família. É a nossa família, irmãos. Deus abriu meus olhos para uma coisa. Eu estava correndo de um lado para outro, atendia um, atendia outro, fazia isso, fazia aquilo, e o Senhor falou para mim, cuide da sua família. E eu separei toda sexta-feira para ficar com minha família. Então qualquer apelo, vamos lá em tal lugar, vem aqui na minha casa, se o negócio não for muito grave, dá para você esperar, porque hoje eu tenho compromisso. O compromisso é ministrar na minha casa, porque o Senhor quer restaurar os nossos relacionamentos dentro de casa, irmãos. Deus precisa que nós conversemos mais. Nós estamos passando um tempo tão difícil, tão angustiante, as pessoas se sentindo presas, sabe? Põe máscara, tira máscara, estamos em fase vermelha, fase roxa, fase amarela, fase lilás, fase não sei o que, fase abóbora, e a gente fica nessa, nós estamos como um joguete, mas eu te falo uma coisa, o crente que é firme, mesmo que a igreja feche, ele tem culto na sua casa todos os dias, porque quando eu tive Covid, eu fiquei 22 dias, eu deitado no colchão lá, estava fedendo a suor, de tanto eu ficar deitado naquele colchão, e eu falava, coloca louvor para nós cantar aqui. E nós fazia culto dentro de casa. E Deus foi levantando. E Deus foi agindo. E Deus sarou toda a nossa família. Porque todo mundo lá em casa ficou doente. Mas Deus sarou. Irmãos, Deus está no comando da tua vida. É Deus que está no comando da tua vida. Então nesse momento de angústia, procura conversar com teu filho, com teu marido, sei lá, com quem convive com você. O Senhor está restaurando relacionamentos. Aquele homem foi para casa, e aquele homem que vivia direto naquela aldeia, ele falou, não entra mais nessa aldeia não. O Senhor, é como se o Senhor dissesse, essa cidade aqui, nem quero mais operar milagres aqui, porque elas já viram o tanto de milagres que eu fiz, e essa cidade não se converteu. Deixa eu te falar uma coisa, Deus já mandou tantas pessoas pregar para você, por que é que você ainda não se dobrou? Por que é que você ainda está com tua cerviz tão dura? Sabe, Deus já te chamou, Deus já fez tantos apelos para você, e você nada, não estou nem aí. Deus está te chamando, Deus está te chamando, porque nós estamos em processo. Quem está nos pés do Senhor, está em processo. Quem ainda não veio, está em processo. Tem gente dentro da igreja que começou vendo as coisas claramente, o processo se inverteu.
agora parece que veio embaçado. Sabe aquela parábola da semente? Que Jesus fala, a parábola do semeador em Mateus 3? Que ele vai jogando a semente. E uma dessas sementes, ela vai caindo nos solos. Cada coração representa um solo. Então tem pessoas que recebem o evangelho com entusiasmo. E aí quer estar na igreja todo dia, aí a pessoa já quer trabalhar nos ministérios, pastor, pode me colocar em qualquer lugar que eu vou. Aí quando passa uma semana, 2 semanas, aí vem a luta, aí vem o desespero na alma, aí a pessoa vai murchando, já não aparece no culto de terça, não vem no de quarta, já quando você vê não está vindo no de domingo, aí você, irmão, estou sentindo sua falta, cadê você? Ah, pastor, né, estou passando por isso, por aquilo. Irmão, você só vai ter força se você buscar a Deus. Então tem gente que estava já bem animado ali, aí a vista voltou a se embaçar. A pessoa não consegue mais enxergar as bênçãos de Deus na vida dela. A pessoa não tem um coração grato mais. A pessoa só murmura, fica chorando. Deus destruiu toda aquela geração que saiu do Egito por causa da reclamação. O povo ficou lá no deserto reclamando. Ai, está quente demais. Ai, não tem água. Ai, não tem comida. Eu quero carne, eu quero isso, eu quero aquilo. Ai, Moisés, por que tirou nós daqui? Por que não deixou a gente lá de escravo mesmo? Então, muitas vezes, irmãos, tem pessoas que Deus já libertou e está dizendo, era melhor quando eu vivia no mundo. Porque quando eu estava triste, eu afogava minhas mágoas. Agora que estou na igreja... E aí você fala assim, mas você tem feito o negócio certo? Você tem buscado? Você tem orado? Você tem perseverado? Porque é isso que precisa, irmãos. Aí a vista da pessoa vai se embaçando. E já tem aqueles que não viam direito, mas quando ouviu a palavra, os olhos, se abriram. Falou, nossa, como eu enxergo tudo hoje claramente. Meu Deus, como eu era cego. Como eu era cega, eu não conseguia enxergar. E aí você começa a ver Deus trabalhando. Você recebe um pagamento no mês, você fala, nossa, meu dinheiro se multiplicou. Alguém abençoa a tua vida, você fala, Deus, que Deus bom é esse? Aí você começa a enxergar Deus e a coisa vai se ampliando. Vai se ampliando, por quê? Porque você está no processo e você está fazendo a coisa certa e você está conseguindo enxergar a benevolência de Deus por você, a bondade de Deus. É isso que nós precisamos. Então o Senhor falou, vai para casa e não entre na aldeia. Não entrar na aldeia significa, amado, não olhe para trás. Não gaste seu tempo nem sua saúde com as coisas que o mundo oferece. Sabe, irmãos, eu estou muito assim, eu não vou dizer muito preocupado, porque eu quero lançar todas as minhas preocupações nas mãos do Senhor, como eu tenho ensinado. Eu também preciso aprender isso com mais veemência, ter mais cuidado nisso. Mas eu tenho chorado por dentro, por essa geração. Tudo que está acontecendo no mundo hoje, os jovens tudo jogado aí em casa, a TV bombardeou a mente deles de filme, Netflix, não sei o que mais, e aí a pessoa já acorda vendo celular, vê um filme, vê 2, vê série, vê Riverdale, vê não sei o que mais, e aí vai vendo filme, vai vendo série, aquilo vai deixando a mente da pessoa, não quer mais estudar. Os que estudam remotamente, se o pai e a mãe não mandar, não pega nem no caderno. Então assim, qual é o nosso futuro amanhã? Os empregos que tem aí vai ser para quem? Se é que vai ter mais emprego. Nossos filhos, hoje, eu creio que eles não sabem nem metade daquele pai e daquela mãe que estudou até 5º ano. Até os que estão em 9º ano, irmão. Eu duvido que ele saiba metade do que quem estudou 5ª série no passado. Porque não tem mais, não tem aula. Eu fui na escola que eu trabalho lá pegar as lições de Samuel. Irmão, eu quase joguei as apostilas no chão, de tanta raiva que eu fiquei. 3 apostilas falando de Covid, do começo ao fim, perguntando se o menino sabe o que é Covid. Dá lição, ensina matemática. Ensina para ele MDC, o que é mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. Ensina para ele a equação de 1º grau, para os que já estão nesse nível de 8º ano. Vai ensinar essas coisas. Não tem nada.
Não tem nada. Sabe? Então você fica preocupado. O que é que esses meninos estão aprendendo? Aí, irmãos, no futuro só Deus sabe. É por isso que nós temos que confiar no Senhor. Às vezes a preocupação vem, eu olho para os meus filhos, bate aquela dó, que eu quero chorar, aquele coração de pai. Eu falo, meu Deus, o que será dos meus filhos? Eu falo, mas o Senhor está guardando. O Senhor tem o melhor para Daniel, para Samuel, para Beatriz e para o Moisés, em nome de Jesus. Eu coloco eles diante do Senhor. Eu falei, não importa. A diaconisa Roberta leu aqui, se passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se passar pelas águas, não vai te afogar. É isso que eu quero para a minha vida. Entender que independente da situação que eu estou passando, o Senhor está cuidando da minha casa e da minha vida. Amém? Concluindo aqui, amado, que nossos corações eles estejam dispostos, entregues nas mãos de Jesus para que Ele salve, para que Ele cure as nossas vidas, restaure os nossos relacionamentos familiares e o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos se relacionar mais com Deus. Só dizer que crê nele não é suficiente. Nós temos que demonstrar com atitude. Simplesmente isso. Que Deus nos conduza para o centro da sua vontade e através disso que nossa visão possa ser restabelecida, restaurada em nome de Jesus. Amém?